Aí, tô vendo uns rostinhos novos aí. Isso é muito bom. Para você que é novo, seja muito bem-vindo ao nosso vertical. Meu nome é Rodrigo, sou líder da casa e é um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu quero começar com uma pergunta. É o primeiro vertical do ano e quem de vocês fez aquela listinha do ano assim, esse ano eu quero emagrecer, esse ano eu quero fazer academia, esse ano eu quero casar. O Rodrigo vai casar esse ano. Se mais alguém quiser e já tiver uma varoa, ou, né? Tem o Manuel também ali, ó, meio caminho andado já. Por que eu pergunto? Porque assim, geralmente quando vira ano, nós fazemos aquelas listinhas do que a gente pretende fazer, né? Os nossos planos, os nossos propósitos para 2023. Eu confesso que nós nunca fomos de fazer isso, né? De pensar assim, próximo ano vai ser isso. A gente nunca foi de fazer isso. E esse final de ano, em especial, nós conversamos sobre isso. E a gente colocou algumas metas para nós. E uma dessas metas foi de nos aproximarmos mais de Deus. Porque nós entendemos que o resto acompanha. E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar sobre um cara, o nome dele é João, o apóstolo João. Todos conhecem o apóstolo João? Já ouviu falar dele? O cara que escreveu o Evangelho de João. Né? Quem foi João? João foi um pescador. A família dele toda era pescadora e ele era pescador. Ele e o seu irmão Tiago. Os dois foram discípulos de Jesus. E João tinha um diferencial dos outros. A Bíblia diz que João era amado de Jesus. Jesus amava João. E eu procurei e não achei onde dizia que Jesus amava os outros discípulos também da forma como fala de João. Mas por que eu falo isso? Porque se você ler os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos sinóticos, que são tudo meio parecidos. Se você lê um, depois lê o outro, você fala assim, cópia de um do outro, né? Mas João, ele é diferente. João, ele não vai na mesma linha dos outros evangelhos. João, ele não fala daquilo que Jesus disse, não fala daquilo que Jesus fez, que é o que Marcos, Lucas e Mateus fazem. João fala de quem é Jesus, fala da espiritualidade de Jesus. É o evangelho que mais fala sobre o Espírito Santo. João era um cara que caminhou muito próximo de Jesus. Obrigado, mano. João era um cara que andava colado com Jesus. Eu sei que aqui, entre nós, aqui tem umas duplinhas aí que estão sempre grudadinhos, amigos aí. E é mais ou menos isso. Por que mais ou menos? Porque João andava com Jesus. E Jesus era o diferencial da dupla. Não estou dizendo que, né, nas duplinhas aí, vocês me entenderam. Mas, cara, João era aquele cara que andava colado o tempo todo com Jesus. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas falavam do que eles ouviam,
de outros, ou o que eles viam de longe, João falava do que ele presenciava, daquilo que ele estava ao lado de Jesus. Então, ele falava diretamente da fonte. Não era que, eu ouvi o que a Jaque falou, que ouviu Jesus falando para alguém lá. Não. João ouvia direto de Jesus. Esse era o diferencial. Era o que fazia João diferente dos outros. E João, ele andava com o ciclo mais próximo de Jesus. Acredito que todo mundo aqui tem o seu ciclo de pessoas, os mais próximos, os mais chegados, aquele que você tem mais afinidade. Jesus tinha esse ciclo das pessoas mais chegadas, que era João, Pedro e Tiago. Se você olhar muitas das vezes, João, ele andava nesse ciclo e muitas vezes apareciam só esses três. Um exemplo deles na ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5:37. Eu vou abrir aqui. Vamos usar a palavra um pouco. Marcos 5:37. Ali no versículo 21, pelo menos na minha Bíblia, aqui ele dá um tema: a filha de Jairo, a cura de uma mulher enferma. E lá no versículo 37 ele diz assim: e não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ainda em Marcos, capítulo 9, versículo 2, diz assim, aqui foi na transfiguração: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sós, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. No Getsemane também, Marcos 14, 32 e 33. 32. Foram a um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Então, João fazia parte desse ciclo íntimo de Jesus. Era o cara que andava com Jesus mais de perto. João tinha, em alguns estudos, diz que João era um cara estressado, um cara bravo. Ele tinha uma expressão assim de um cara irado. E Jesus, por algumas vezes, chamou ele e o irmão Tiago de filhos do trovão, por causa dessa ira dele. Eles eram irados. E com o passar do tempo, isso antes, né, deles andarem com Jesus, de fazerem parte dos 12 e da caminhada toda. E mais lá para frente, Jesus já não chama mais eles de filhos do trovão, mas sim chama João de o apóstolo do amor, o meu amado. Por quê? Porque João, de tanto andar com Jesus, aquela ira, tudo aquilo que consumia ele por dentro, foi-se. Ele aprendeu a amar assim como Jesus amava. Esse foi um dos diferenciais na vida de João. E agora eu quero ler com vocês João capítulo 13. Versículo 23 e 24. Um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. Algumas versões dizem que estava com a cabeça deitada no ombro de Jesus, no peito de Jesus. Versículo 24. Dando um contexto aqui, né? Aqui Jesus fala sobre, anuncia que alguém irá trair ele. Assim, no meio de vós aqui há um que vai me trair. Então João estava deitado ali, todo mundo se olha e João estava deitado sobre Jesus ali. Aí Simão Pedro, no versículo 24, fala assim: Simão Pedro fez sinal a este, dizendo:
pergunta de quem o mestre está falando. Tipo, cara, você que está do ladinho aí. Jaque, pergunta para Fernanda aí. Era mais ou menos isso, porque todos sabiam da intimidade que João tinha com Jesus. Era nesse nível, todo mundo sabia a intimidade que os dois tinham. E é muito legal porque assim, quando nós temos alguém próximo, quando nós temos um amigo muito próximo da gente, nós temos essa intimidade. Já aconteceu de, eu e a Jaque, a gente tem alguns amigos assim que são sobremaneira muito próximos de nós, que é o Dag e a Leandra, o Alenir e a Regi. São casais que acompanham a gente jogando baixo aí aos 16 anos. Então a gente está muito próximo. E são casais que fazem diferença na nossa vida. E nós fazemos diferença na vida deles também. Por causa da proximidade. Por causa do amor, do apego que nós temos uns pelos outros. Mais uma curiosidade de João. João foi o único a estar na crucificação de Cristo. João capítulo 19, versículo 26 e 27. Dos 12, 11, né? Porque Judas foi-se. Dos 12, só João acompanhou. Mesmo que de longe, assim como Pedro, né? Pedro negou as 3 vezes, João foi acompanhando de longe. Mas no momento da crucificação, ele estava lá, aos pés da cruz. E antes de morrer, Jesus diz o seguinte para ele: vendo Jesus ali, a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Então ele diz para a mãe dele: mãe, esse é João. Ele é teu filho agora. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. A partir daquele momento, João cuidou da mãe de Jesus, de Maria, como se fosse a mãe dele. Aonde João ia, levava Maria. Aonde ele morava, ele levava ela junto. Então, Jesus deixou João incumbido de cuidar da mãe dele. Alguns estudiosos dizem que João era primo de Jesus. Talvez por isso tanta proximidade dos dois. Mas ainda assim Jesus, tamanha confiança que ele tinha em João, ele deixou a mãe dele a ser cuidada por ele. Muitos talvez não deixam nem o irmão de sangue cuidar da própria mãe. Mas Jesus não, Jesus deixou João cuidando dela. Gálatas 2:9, mais uma curiosidade de João. João foi considerado uma das colunas da igreja. Gálatas 2:9. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas, estenderam-nos a mão direita em sinal de comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles fossem em circuncisão. Então, após a morte de Jesus, ele se tornou coluna da igreja. Ele foi parte fundamental para que a igreja seja o que ela é hoje. E aqui eu comentei apenas algumas curiosidades de João. A nossa ideia neste ano é fazer algo diferente no Vertical. Então, nós vamos trabalhar com séries de mensagens. E nós vamos começar o ano falando de João. Então, nós vamos conversar muito sobre esse cara. E apenas uma explanada sobre quem era, um pouco que ele fez. Bem provável nós vamos voltar nesses tópicos nos próximos sábados. Mas uma pergunta que eu tenho para você é o quão íntimo
você tem sido do Senhor? Pensa um pouquinho aí. O quão íntimo você tem sido dele? E o que é intimidade? Intimidade. Eu vou pegar a versão do dicionário aqui mesmo. Aurelius. Que diz assim: relação muito estreita, falta de cerimônia. Então, a intimidade, ela é uma relação muito estreita. E realmente, quando nós temos uma intimidade com o nosso amigo, com o nosso irmão, pai, mãe, primo, tio, enfim, não é algo apenas, muitas vezes sim, né? Algo superficial, mas quando você tem uma intimidade verdadeira, essa intimidade ela é de uma forma estreita. Por que estreita? Porque dá atrito. Nem sempre a gente concorda com as coisas, né? Por exemplo, lá em casa, eu e a minha esposa, a gente não concorda com tudo. Então, a nossa relação, às vezes, é estreita. E é normal. No relacionamento, nas amizades, no trabalho, enfim. E falta de cerimônia. Não tem aquele assim, vamos lá, vou lá na Jaque. Jaque, eu vou lá conversar com você. Parar de falar da minha esposa. Vou usar outro. Pedro, teu nome? Viu? Eu lembrei de você. Vou usar o Pedro de exemplo hoje. Visitante, seja bem-vindo. Falta de cerimônia. Cara, vou lá na casa do Pedro, eu vou ligar pro Pedro. Pedro, eu tô indo aí, posso ir na sua casa? Posso ir lá conversar com você? Cara, é uma cerimônia isso. Quando você tem intimidade com um amigo, você simplesmente chega lá. Que é o que muitos fazem lá em casa. Inclusive entram, né? Para quem não sabe, lá em casa a porta fica sempre aberta. Chegar lá é só entrar. Até vou dedurar meu vizinho amado, Dagmar. Um dia, cheguei um sábado em casa à tarde. Já que trabalhava no final de semana no comércio, eu cheguei tipo era umas 2 horas da tarde, 3 horas da tarde em casa. Solzão quente. Entrei em casa, a porta sempre aberta. Entrei em casa, deitei no sofá, ventiladorzinho lá assim. Vou tirar uma sonequinha agora. De repente, escuto no banheiro. Descarga. Pensei, Jesus amado. Sai meu vizinho lindo, formoso, Dagmar. Ô vizinho, vim usar o banheiro aqui porque lá em casa estava ocupado. E se eu fosse você, não entrava já no banheiro. Intimidade. Então, não tem cerimônia. Mesma coisa, a casa da porta deles ficava sempre aberta. Vou lá pegar um leite condensado, fazer um bolo. Então, o que não estava lá em casa, estava na casa dele. Nós morávamos de vizinhos. Então, não tinha nem cerca de uma casa para outra. E é muito bom isso, gente. Você confiar nas pessoas nesse ponto de você poder deixar a tua casa aberta. Você saber que as pessoas vão entrar na tua casa, vão usar as tuas coisas e vão permanecer lá as tuas coisas. As panelas geralmente estavam no vizinho, mas aí a gente ia buscar. E eu quero falar hoje sobre 2 níveis de intimidade. O primeiro deles é intimidade de conhecimento. Final de ano agora, dezembro, nós fomos convidados para passar a virada de ano em Florianópolis, na casa da irmã do nosso cunhado. E a gente relutou para ir, não fomos. E não conhecemos nada em Florianópolis. Porém, o meu cunhado morou lá. Então, ele conhecia a cidade. Então, ele nos levou na Praia do Forte, é lindo, maravilhoso. Levou em vários pontos turísticos lindos, onde ele sabia que nós íamos amar estar lá. Se fosse para mim ir,
eu ia ter que pôr no GPS, é bem provável eu ia me perder. Porque lá para você chegar de um lugar para o outro é 2 horas de carro. Mas ele conhecia. E ele tinha uma certa intimidade com a cidade. Porque ele conhecia, ele sabia onde tinha pedágio não, né? Onde tinha pardal, onde os caras faziam blitz, então, ele conhecia tudo, coisa que eu não sabia. Então, essa intimidade de conhecimento é uma intimidade que, assim, ela te leva a um lugar onde você conhece as pessoas. Por exemplo, hoje eu conheci o Pedro. É uma intimidade de conhecimento, porque eu apenas conheço ele. Ouvi falar do Pedro, do Mariel, ouvi falar, o Eric eu conheço bem. Enfim, é aquela intimidade onde você ouviu falar, conhece fulano? Conheço, alguém me falou dele. Que é muitas vezes aquilo que a gente vive. As pessoas perguntam uns dos outros, por exemplo, a igreja hoje, estamos aí em torno de uns 500 membros. 2 cultos, então assim, quem vem no culto da manhã geralmente não tem muita intimidade com o pessoal que vem à noite. Então, é uma intimidade de conhecimento, porque você não tem uma profundidade com a pessoa. E a outra é uma intimidade de relacionamento. Vai ficar meio estranho o que eu vou falar agora, mas para vocês vai fazer sentido, ó. Vou fazer uma perguntinha. Você deixa qualquer um entrar na sua casa? Vocês eu acho que não. Por que não? Você não conhece a pessoa. O cara bate lá. Posso entrar? Quem é você? Te conheço? De onde você veio? Não. Geralmente a mãe faz muitas dessas perguntas, né? Então você não deixa entrar quem você não conhece. Você precisa conhecer a pessoa. Agora, se é um amigo que, por exemplo, se eu for lá na casa do Rodrigo, bater lá, ele já me convida para entrar. Porque a gente se conhece. É diferente. Nós caminhamos junto. Então você não deixa qualquer um entrar na sua casa. E até assim tem um certo nível aí também. Porque assim, quando você chama alguém, vai na sua casa. Por exemplo, hoje nós vamos lá na casa da Letícia fazer vai ter rolê, tá todo mundo convidado lá, viu? Vamos tocar o terror na casa dela lá. Então assim, é diferente, porque assim, tem certos níveis de pessoas na sua casa. Tem aquela pessoa que entra e fica só na sala. Que você bota até um filminho ali, porque não tem muita intimidade, não tem muito assunto, então o filme ajuda a criar alguma conversa. Tem aquela pessoa que já senta à mesa com você, onde os assuntos já são mais profundos. Mas quem entra no seu quarto? Quem é a pessoa que tem intimidade suficiente para entrar no seu quarto? Ou para abrir a geladeira da sua casa? Lá em casa a galera entra e já vai direto na geladeira. Então são níveis de intimidade. Geralmente, nós temos essa intimidade. Como eu falei, Dagmar, Leandra, Alenir e Regi são as pessoas que entram até o nosso quarto, onde nós já tivemos conversas no nosso quarto. São pessoas que entram e mexem na nossa geladeira. São pessoas que entram e vão na sala, usam o nosso banheiro. São pessoas que sentam à mesa com a gente. Intimidade. E essas pessoas que mexem na sua geladeira, que entram no seu quarto, que têm essa intimidade com você, são as pessoas com quem você dá confiança para ela. Você confia nela. Você deposita o teu coração, você deposita os teus sentimentos com aquela pessoa, porque
provavelmente são pessoas em quem você confia e você, não, eu posso abrir certas coisas com ela. Tem muitas coisas que só esses dois casais conhecem, de mim e da Jaque, além dos nossos pastores. Intimidade, confiança. Eu quero ler João 15. João 15, versículo 15. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, antes de nós querermos ter uma intimidade com o Senhor, de nós sequer pensarmos nisso, Ele quer ter intimidade com nós antes. É Ele que anseia em ter intimidade com nós. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. É Ele que está lá batendo. Não somos nós que vamos lá bater na porta de Jesus. Jesus, e aí, posso entrar? Não. Ele está lá batendo. É Ele que nos chama, é Ele que espera de nós. Então, quando você pensa assim, eu ouvi um vídeo do Luciano Subirá hoje, falando sobre jejum, que ele falou bem assim, você usa como barganha o jejum. Porque o jejum custa. O Senhor vai ver que eu estou jejuando e aí Ele vai me abençoar. Cara, se você está jejuando por isso, você está jejuando da forma errada. E isso é intimidade com o Senhor, porque o Senhor conhece o teu coração. Tem um custo? Tem um custo, claro que tem. Só que o custo não pode fazer com que você barganhe com o Senhor. O custo é algo atrelado ao que você está fazendo. Então Ele anseia que nós aceitemos ser íntimo com Ele. E o que nós precisamos para ser íntimos com Deus? Eu separei alguns pontos aqui. Acredito que 3 deles assim, a galera já está fazendo, já está. Um deles, oração. Precisamos ter tempo de oração. Precisamos ter tempo buscando o Senhor no nosso secreto. Precisamos gastar no mínimo uns 15 minutinhos do nosso dia orando, conversando com o Senhor, abrindo para Ele as coisas de dentro de nós, aquilo que nos machuca, aquilo que nos faz pecar, aquilo que nos deixa para baixo, aquilo que nos deixa alegre também. Precisamos ter esse tempo de oração. É fundamental. Leitura da palavra. Precisamos estar mergulhados na palavra. A palavra é o nosso manual. É aquilo que nos guia, é o que nos dá direcionamento, é o nosso norte, é para onde nós devemos ir. É ela que vai dizer para onde nós iremos, é ela que vai dizer o que nós devemos fazer em tal situação. É o nosso manual. Se eu não me engano, eu falei isso no último vertical. Muitas coisas nós compramos e não sabemos usar porque nós não lemos o manual. Quantos aqui compraram tênis e leram o manual do tênis? Ninguém, né? Daí você lava o tênis na máquina de lavar, põe na secadora e o tênis vira uma canoa, diminui 2, 3 números. Por quê? Não leu o manual, não pode, né? Alguns podem. Mas tem tênis que não pode lavar na secadora, não pode lavar na máquina, não pode pôr na secadora, tem que secar à sombra. Simples manual. E a gente não faz. Eu lembro de uma vez nós compramos esse microfone aqui para a igreja e eu estava testando ele e, cara, não funciona, tem um monte de frequência e não vai, e o chiadeiro e tal.
Eu pensei, vou ler o manual. Estava pegando interferência de uma outra frequência, lá ele tem que mudar a frequência, dele explica como faz. E a gente se batendo. Por que não leu o manual? A nossa vida terrena aqui, cara, tem toda a questão política, social, monetária. Tudo isso nos atrapalha. Só que a palavra nos dá direção para tudo isso. É a palavra que vai nos mostrar para onde nós devemos ir, o que nós devemos fazer. Oração, leitura da palavra, devocional. O devocional precisa ser uma prática nas nossas vidas. Porque é no devocional que nós temos o nosso tempo de oração, que nós temos o nosso tempo de leitura da palavra, e é onde nós temos o nosso tempo de adoração. É onde nós meditamos naquilo que nós lemos, naquilo que o Senhor nos ministrou em oração. É o devocional que faz com que o nosso dia seja melhor. Eu sei que muitos não conseguem fazer o devocional de manhã. Talvez estuda, trabalha muito cedo, mas não deixe de fazer o devocional. Faça à noite, faça à tarde. Eu gosto de conversar com o Eric, porque o Eric é um cara que faz o devocional, sei lá, umas 200 vezes por dia. Você olha para ele, tá solteiro também, viu? Tentar casar ele sendo também. É um cara que você abre a Bíblia dele, tem um monte de papelzinho do que Deus falou com ele durante o dia. No celular tem um monte de nota. Tirou uma foto do computador dele lá cheio de coisinha pendurado lá. Por quê? Porque ele tem um costume de ficar lendo durante o dia. Lendo a palavra, orando. É claro, o trabalho dele dá essa facilidade. Muitos não têm essa facilidade. Mas faça pela manhã. Eu amo fazer pela manhã. Por quê? Porque eu acordo de manhã, tomei o zen ainda. Então bota um louvorzinho lá para dar aquela acordada. Aí eu vou orar. Aí eu vou para a palavra. Leio a palavra. Aí eu medito naquilo que eu li. Espero o Senhor me ministrar com o Espírito Santo aquilo que a palavra quer falar comigo. Aí eu vou orar de volta. Aí eu pego meu caderno e vou lá e anoto tudo aquilo que o Espírito Santo me falou, aquilo que faz sentido para mim, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu já melhorei. Esse é o devocional. Aí eu saio do meu devocional, tomo meu cafezinho, aí eu já estou com a mente aberta, aí eu já fico ligado, porque eu sei que o meu dia vai ser corrido. Muitas vezes eu sei que o meu dia vai ser corrido, então eu faço meu devocional de manhãzinho, fica tudo certo. Eu já estou armado com as armas do céu para guerrear o meu dia. Muitas vezes nós passamos um monte de luta durante o dia, porque nós não oramos, talvez nem pensamos no Senhor, quando a gente acorda de manhã. E o devocional pela manhã te dá essa arma a mais, esse pique a mais, de você aguentar o tranco do dia. Você chega no final do dia, estou vivo ainda. Vamos lá de novo. Oração, leitura da palavra, devocional, discipulado. Discipulado é algo que precisa caminhar com a gente. Talvez já ouvi de alguns assim que, mas não preciso. Mas faz diferença. É no discipulado. É claro, você precisa de alguém em quem você confie, de alguém que seja do Senhor, alguém que vai te ajudar com a palavra, alguém que vai estar orando por você, alguém que vai estar o tempo todo ali. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sou discipulador e não sou perfeito. Tem uns 4, 5 pulos que a gente está ali, tem a correria do dia, tem um grita daqui, outro grita dali, e a gente vai se achando no meio da correria. Mas não dá para deixar. Você precisa. Porque assim, é o teu discipulador que quando aperta o calo, cara, o bicho pegou aqui, velho. Preciso que você me ajude.
E teve muitas situações de ser 10, 11 horas da noite, meia-noite, 2 horas da manhã. E vamos lá. Porque um dia eu precisei disso. E o Dagmar foi o meu primeiro discipulador. Eu posso dizer assim, cara, valeu muito a pena. Eu tinha 15 anos na época. Faz 18 anos já. Jesus amado. Eu tinha 15 anos na época. Posso dizer assim, ó, que as minhas conversas com Dagmar me trouxeram para onde eu sou hoje, o homem que eu sou hoje. Não sou perfeito, mas eu busco todos os dias melhorar um pouco. Porque lá atrás teve alguém que esteve comigo, me puxou muito a orelha. E como puxou? Mas foi o cara que estava ali, ó. Vamos lá, você consegue. Vamos lá, você consegue. Vamos lá, você consegue. E orava por mim. E me trazia. Aí eu largava um pouquinho, eu pisava na jaca, vim aqui de novo. É isso aí. Até um dia onde comecei a ter a maturidade suficiente e começar a entender e começar a caminhar com os meus pés. E isso é discipulado. É você ter alguém, bem provável não, com certeza, né? Jesus era o discipulador de João. O teu discipulador precisa ser o cara onde você pode encostar a cabeça no peito dele. Que encosta aqui que tá tudo certo. Tô certo que os meus discípulos são maior que eu, né? Mas vocês sentam, daí vocês podem encostar aqui. Ai, Jesus. Oração, leitura da palavra, devocional, discipulado. E agora eu vou tratar 3 pontinhos aqui que fogem um pouco do nosso normal. O primeiro deles é respeito. Respeito. Respeitar é reconhecer Deus. Ter apreço, reverência. Isso aqui eu peguei do dicionário. Vamos tratar a palavra como ela é. A palavra respeito. Respeitar é reconhecer. E aqui eu coloquei Deus. Porque é reconhecer Deus. Isso é respeitar. Ter apreço, reverência. E o respeito é você não discriminar as pessoas. Não ofender as pessoas. Isso é respeitar. É eu saber que as pessoas pensam diferente de mim. E está tudo certo. A Jaque não precisa pensar igual eu. E ela não pensa igual eu. Pensamos totalmente diferente. Mas eu respeito ela, ela me respeita. Isso é respeito. A gente senta, conversa e entramos num consenso e beleza. Bola para frente. Nós precisamos respeitar Deus. Outro ponto. Liberdade. Liberdade. Ser livre. Poder fazer qualquer coisa. Abre parênteses. Desde que não inflija a leis. Fecha parênteses. Exemplos. Galera que anda mais perto de mim aí, por exemplo, vou usar o Filipinho agora. É você mesmo, não precisa olhar para trás. Filipinho é um dos piá que andam muito próximo de mim também. E eu zoo muito ele, na real. Eu zoo demais ele. Só que é um cara que eu amo muito. Um cara que eu amo muito. E nós temos essa liberdade. Liberdade é você poder zoar com alguém. Mas a tua liberdade vai até um ponto só. Então eu sei que tem coisas que eu gostaria muito de zoar ele e eu não posso. Porque a minha liberdade vai até ali. Te amo lá, bonitão.
Isso é liberdade. É poder zoar. Também é liberdade. E nós temos liberdade com o Senhor. Ele nos deu o livre-arbítrio. Isso é liberdade. Nós temos essa liberdade com o Senhor. Essa liberdade de nos deixarmos mais íntimos com Ele. Terceiro ponto, confiança. Acreditar em alguém. E aqui eu quero usar um exemplo. A minha esposa, cara, ela tem uma coisa com o Senhor que eu vou te dizer que é fora de série. As meninas que andam com ela ali, se vê amarela com ela. Porque assim, ó, Deus dá cada sonho para essa mulher que eu vou te dizer. Cara, se ela sonhar com você, pode ter certeza que é batata. E é aquilo ali mesmo. Ela já teve uns sonhos assim que ela sonhou A e aconteceu A igualzinho. E não tem. As meninas até chegam para ela assim, meu Deus, mas o Espírito Santo é tão fofoqueira com você, né? Conta todas as coisas para você, não dá nem para pecar, não dá nem para fazer nada. Confiança. O Senhor tem confiança em você? Você acha que o Senhor tem confiança em você? Confiança em Ele ter intimidade com você? Porque intimidade é isso. Intimidade é você poder zoar com a pessoa. Claro, não vamos zoar com Deus, né? Então, o cara fulmina nós. Mas intimidade com o Senhor é você poder viver coisas loucas com Ele. Nós vivemos algumas coisas na nossa vida que, cara, é intimidade. Nós namorávamos e a Jaque passou mal. Muitos conhecem essa história. Ela começou a passar mal e foi para o hospital e, cara, temos que internar. Internou, ela tinha um cisto, foi para a UTI, 21 dias e no dia da cirurgia, 9 horas de cirurgia, o médico falou assim, não passa de hoje. Eu falei assim, não pode. Não pode, não aceito isso. E é engraçado que Dagmar e Leandra, a Lenire Reis sempre contam isso, né? Que lembram de eu entrando na igreja aos prantos, gritando. Aaah! E eu sou chorão mesmo, cara. Eu choro pra caramba. Aquela ranheira na cara, assim. Cara, eu não aceitava. Todo dia, todo domingo eu entrava naquela igreja aos prantos, chorando. Sempre orando, sempre entregando. No primeiro domingo que o médico falou assim, não, ela não passa dessa noite. Na segunda-feira eu fui lá na loja, parcelei uma bota dessa altura, aqui, que assim, ó, saltão desse tamanho, marrom ainda, que ela amava essa cor, essa bota. Era feia, né? Mas, na época ela amava. 2007, faz tempo, gente. Ela amava, falou assim, não acredito nisso, eu vou lá. Parcelei, acho que 3, 4 vezes, comprei a dita da bota. Tá aqui, ó. O dia que ela chegar em casa, eu entrego para ela. E foi. Não passa de hoje, não passa de hoje. Todo dia que eu ia lá, não passa de hoje, não passa de hoje. Mas que coisa! E ela passando, sempre passando. E chegou um sábado que ela já tinha acordado, ela ficou em coma e, enfim. Um sábado que eu desci de ônibus, era em Joinville, desci de ônibus, não conhecia a cidade. Nunca tinha ido. Eu tinha ido às vezes que eu fui para ver ela no hospital, né? Mas eu não conhecia nada em Joinville. Hospital São José, eu desci de ônibus sozinho,
Parei no terminal, pensei, vou de a pé, né? Porque não tinha dinheiro para ir pegar táxi, nada, não sabia o ônibus que ia para lá. Só saí na rua assim e fui. Não tinha placa, não tinha nada. Andei acho que 10 minutos, dei de frente com o hospital. Entrei para visitar ela na UTI. Estava assim, bem de frente com a porta. Sentadinha numa poltrona. Cheio dos aparelhos. Viva. Então, sabe, essa intimidade o Senhor quer de nós. Que nós confiemos nele. E que ele possa ter confiança em nós. Nós vamos errar? Claro que vamos. Somos humanos. Vamos pisar na jaca, muito ainda. Mas assim, você precisa ter algo em mente. Que o Senhor anseia ter você perto dele. Ele anseia ter momentos com você, onde só você e ele vai saber daquilo que você passou, aquilo que você chorou no teu quarto, o tanto que você sofreu, o tanto que você clamava por ele. Eu lembro que nós morávamos longe, mas longe, e nós vínhamos de a pé para a igreja, dava acho que uns 8 quilômetros, e vínhamos de a pé para a igreja, muitas vezes com chuva, e nós ali, guarda-chuvinha e pá, vamos para a igreja. Muito tempo. Como eu falei, né, nem tudo, não era perfeito, né? Aí um dia meu pai foi lá e comprou uma bicicleta para mim. Comprei uma bicicleta pequenininha assim, mal cabia eu na bicicleta. E tinha que andar nós dois nela. A gente faz cagada, não adianta. Tentamos tanto comprar uma moto, ia lá, tentava financiar a moto, não vinha, não dava, não passava. Ia lá no outro mês, tentava, não dava. Daí no outro mês meu cunhado, tenta passar a moto no teu nome pra mim lá. Falei assim, cara, não passa, velho. Já tentei tirar pra mim já umas 3, 4 vezes, não deu. Tente pelo menos. Fui lá, passou. Passou. Meu cunhado de moto no meu nome e nós de a pé. Por quê? Porque 2 meses depois, o Senhor nos deu uma moto de presente. São experiências que a gente só encontra na intimidade com Ele. Não fazíamos ideia. Mas o Senhor tem o melhor para nós. Às vezes nós peleamos, mas olha, sofremos. E sofremos mesmo. Não é fácil as coisas aqui. A gente sabe disso. Mas o Senhor tem o melhor para nós. E a intimidade, a nossa intimidade com Ele nos leva nesse lugar. Hoje já temos carro. A galera anda bastante com a gente de carro. E é tudo que nós queríamos. Na verdade, a gente queria uma Kombi mesmo, né, para caber bastante gente. E é isso. Então, o nosso desafio para vocês nesse ano de 2023. Fizeram planos. Se você fez num papel, planos 2023, sei lá como é que você colocou isso. Se a tua intimidade com Deus não está nos teus planos, eu convido a você a rever os teus planos. Pode manter eles, mas coloca a tua intimidade com o Senhor em primeiro lugar, porque o resto te acompanha. Quero ler um último texto com vocês. Está lá em Êxodo, capítulo 33.
Porque João era uma pessoa muito íntima de Jesus. Uma pessoa que era amado pelo Senhor. Mas João não foi o único íntimo do Senhor. Moisés também foi. E outros, né? Êxodo 33, 11. E é engraçado porque assim, ó, aqui nós vamos falar sobre liberdade. Nós vamos falar sobre confiança e sobre respeito. Por quê? Vamos lá para o 11. Falava o Senhor a Moisés face a face. O Senhor falava com ele face a face. Como quem fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servo, seu servidor, filho de Num, não se distanciava da tenda. E segue ali, Moisés começa a questionar o Senhor, né, sobre se o Senhor ia acompanhar ele ou não. E lá no versículo 18, diz assim: Então disse Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Isso é você ter intimidade com o Senhor, ao ponto de você pedir para ver a face dele, ver o rosto dele, a glória dele. Claro que o Senhor responde para ele ali no 20, né, o Senhor respondendo, e acrescentou, não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Mas imagina o tamanho da confiança de Moisés, da liberdade, dele poder chegar para Deus e falar assim, eu quero ver a tua cara, velho. Somos amigos, deixa eu ver a tua cara, eu quero ver o teu rosto. Isso é uma intimidade que, vou ser sincero para vocês, foram poucos do que eu estudei, poucos que tiveram essa cara de pau de fazer uma pergunta dessa para Deus. Porque é algo muito sério. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa ter liberdade de poder chegar diante dele a qualquer momento e buscar ele, e falar com ele, e entregar para ele. Eu lembro que logo no começo da minha conversão, eu fiz uma oração ao Senhor e faz 18 anos, né, gente? Então, volta e meia eu lembro dela. A minha oração sempre foi que eu queria ver um sorriso no rosto de Deus pela minha vida. Não é porque para eu me vangloriar, Deus está feliz comigo, não. É para eu me policiar se eu estou no caminho certo ou não, se eu estou com a minha intimidade em dia com o Senhor. Para eu me pôr no meu lugar de filho, de amigo, muitas vezes de servo. Essa oração, muitas vezes eu faço ela ainda, porque eu preciso me pôr neste lugar, porque eu entendo que eu preciso alegrar o coração do Senhor. A minha vida precisa ser uma vida diferente. Minha vida precisa ser uma vida que reflita Cristo aqui. Na terça-feira nós fizemos o nosso primeiro em casa do ano, nosso encasão. Juntamos todos os em casas. E eu comentei algo
para quem estava aqui vai lembrar, que eu estava 2 semanas meditando no capítulo 1 de João. E estou lá ainda. Não consigo sair de lá. Não estava para eu falar isso, mas João 1:23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. A minha oração para eu ver o sorriso do Senhor é mais ou menos isso aqui. É eu me colocar no meu lugar. É eu olhar para dentro de mim e eu ver se eu sou aquela voz que clama no deserto. Se eu sou aquela voz que clama no deserto, que endireita o caminho para o Senhor. Mas por quê? Ele está vindo. Assim como um dia alguém foi a voz que clamou no deserto por mim, tem muitos lá fora para quem eu preciso ser a voz no deserto. Muitos lá fora, muitos meus amigos, minha família, que não conhecem a Cristo. Então, quero convidar você a ficar de pé. E eu quero que você pense um pouco, que você reflita um pouquinho aí. O quão íntimo você tem sido do Senhor? O quanto você tem clamado no deserto por alguém? Eu só quero compartilhar rapidinho. Falando dessa questão da liberdade, né? A gente mistura muito hoje em dia, pensar, então tem que falar direitinho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas uma amiga que inclusive é a Leandra, vai pregar amanhã, vai falar sobre oração. E esses dias ela estava falando com a gente e ela é muito sarrista, assim, né? Ela é muito engraçada. E ela conta que a liberdade que ela tem no Senhor, ela vai orar e ela começa a brincar com o Senhor mesmo, assim, enfim, compartilhar pensamentos engraçados. E essa é uma intimidade que nós precisamos ter com o Senhor, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência, mas eu estava lembrando que quando eu era mais jovem, a gente era louco, assim, a gente pirava assim na igreja, o pastor ficava doido com a gente. E eu lembro que teve uma vez que eu deitei assim no chão da igreja e eu senti eu deitando no colo do Senhor, sabe? Então, assim, que vocês possam buscar essas experiências em Deus, que vocês possam ver o Senhor, que vocês possam entender que Ele é real, que a presença dEle é real, que o Espírito Santo é real, né? Que você pode chegar na presença dEle e falar como está o teu coração de verdade, ser quem você é, né? Que você possa se livrar dessas amarras que tem às vezes, né? Tipo, o Senhor, Ele quer ser amigo, né? Quando a gente é amigo de alguém, a gente não se importa muito como a gente está vestido, a gente não se importa muito como a gente está, porque a gente conhece aquela pessoa. Então, a gente queria orar e
que vocês possam orar também e falar: Senhor, eu quero ser íntimo de Ti. Eu quero Te conhecer, Senhor. Eu quero conhecer o Teu coração. Quando você é amigo de alguém, você sabe só de olhar no rosto que essa pessoa não está bem, né? E você, quando é amigo do Espírito Santo, você sabe que o Espírito Santo está triste só de falar com ele. Porque às vezes o Espírito Santo ele é uma pessoa. A palavra diz que ele se entristece, que ele se alegra. Então, quando você se relaciona com o Senhor, quando você se relaciona com o Espírito Santo, você sabe o que o Senhor quer que você ore. Quando você se relaciona com Deus, você sabe, você se deixa ser usado para falar na vida de alguém. Então, que nós possamos ser essas pessoas, se colocar nesse lugar de amigo de Deus. Porque Ele quer ser íntimo da gente, Ele anseia para que a gente possa realmente ser essas pessoas em que Ele pode contar, né? Se você for olhar, cara, Jesus ali, Ele deixou, né, confiou a mãe para João e você pensa, nossa, uau, mas, preste atenção, porque Jesus deixou a mim e a você incumbido de cuidar do reino dele, de estabelecer o reino dele nessa terra. Jesus deixou a mim e a você incumbir o próximo, de falar do amor dele. Então, assim, nós somos muito mais incumbidos e confiáveis. O Senhor confiou a nós o reino dele, os filhos dele, os sonhos dele. Então, que nós possamos ter esse entendimento de que nós somos essas pessoas que o Senhor conta, que o Senhor deseja que nós compartilhemos do coração dele. Amém? Vamos orar então? Se você quiser vir para frente para orar, se você reconhece, Jesus, eu preciso ser mais íntimo de você. Eu confesso que eu não tenho sido. Eu confesso que o meu relacionamento com o Senhor não tem sido profundo. Eu quero ser, porque o Senhor diz para nós nessa noite que nós somos os filhos amados, os discípulos amados, assim como João foi. O Senhor deseja insaciavelmente ter essa intimidade comigo e com você. Amém? Pai, eu quero orar, Senhor, para que nós possamos ser essas pessoas íntimas de Ti, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que nós não temos sido íntimos de Ti como deveríamos. Nós não nos relacionamos com a Tua presença, Senhor. Nós não ansiamos a Tua presença como deveríamos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigada, Senhor, porque nós pertencemos a um Deus fiel, a um Deus que está conosco, a um Deus que não nos abandona. Senhor, obrigada, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz por nós. Pai, eu oro, Pai, em nome de Jesus, que a nossa fé, ela seja ativada de uma maneira sobrenatural nesses dias. Senhor, assim como João andou íntimo do Senhor, eu oro, Senhor, para que nós não contemos mais as experiências dos outros, mas que nós possamos começar a contar as nossas experiências com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor, que nós possamos compartilhar do Teu coração, que nós possamos ser aquelas pessoas que vão orar, que vão clamar. Nós vamos ser aquelas pessoas que o Senhor vai dizer, vai ali e ora pelo teu irmão, porque ele está precisando, e nós vamos obedecer. Senhor, que nós possamos no nosso quarto, Senhor, debruçar, Senhor, em adoração, em quebrantamento. Senhor, gera no nosso coração uma intimidade com o Senhor, Pai. Gera no nosso coração sede e fome de Ti. Gera no nosso coração sede e fome pela Tua presença, pela Tua palavra. Senhor, gera em nós,